Pessoal da igreja, com a graça e a paz, amém? Amém. Mais um culto, e eu costumo dizer que a cada culto é mais uma noite separada para Deus falar conosco, falar ao nosso coração e derramar um vinho novo sobre a nossa vida. Então, se desprenda de tudo lá fora, deixe seus problemas lá fora, suas preocupações lá fora e olhe somente para Cristo, porque Ele tem algo para fazer essa noite. Estes dias eu pedi muito para Deus um tema e eu, Senhor, o que o Senhor quer que eu leve para os teus filhos? O que o Senhor quer falar através de mim? E a história de Jó tem ecoado muito na minha mente, no meu coração. Deus tem falado muito comigo a respeito da história de Jó. E uma pergunta que eu tenho feito para mim mesma é: será que nós conseguimos glorificar o nome do Senhor, mesmo quando não nos resta mais nada? Jó conseguiu. Então, Jó era um homem bem-sucedido. Ele tinha milhares de bens, ele tinha servos e servas, ele tinha uma família numerosa e ele era respeitado por todos na sua cidade. Gostaria de ler com vocês Jó 1, do versículo 1 ao 3. Amém? Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Podem se assentar. Então a Bíblia ela nos traz uma dimensão do patrimônio de Jó. Eram milhares de animais, eram servos e servas, e naquela época essa era uma forma de medir a riqueza de alguém. Tinha uma família numerosa e bem-sucedida, e era conhecido e respeitado por todos. Mas não eram essas as qualidades dele que chamavam a atenção. A Bíblia ela faz questão de enaltecer aquilo que mais chamava a atenção de Deus, as qualidades dele. Jó ele tinha uma vida irrepreensível diante de Deus, que vai dizer lá no verso 8: Então o Senhor perguntou: Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Então, Deus fala a respeito dele, Deus testemunha a respeito de Jó, que ele era um homem íntegro, que ele era reto, então suas atitudes elas eram corretas com Deus e com as pessoas. Ele era temente a Deus, então ele andava em seus caminhos e ele se desviava do mal. E sim, por mais corretos que sejamos, o mal, ele vem ao nosso encontro. E nós precisamos fugir da aparência dele. Mas o mais importante era que ele era alguém que o próprio Deus dava testemunho sobre ele. Deus reconheceu a fidelidade e a sinceridade de Jó. E assim ele faz conosco. Ele nos reconhece, ele reconhece as atitudes que nós temos para com ele. Então que nós busquemos ser fiel a Deus em todos os detalhes, pois Ele nos vê, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele nos conhece da cabeça aos pés. Cada fio do seu cabelo foi Ele quem criou. Mas Jó, assim como nós, passou por provações. Lá no verso 13, vai dizer: Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia: Seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles. Quando os sabeus nos atacaram, roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: O
fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com esta notícia: seus filhos e filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente, veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. E mais para frente, no verso 8 do capítulo 2, vai dizer: Jó, sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Sua esposa lhe disse: você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Toda a vida plena e feliz de Jó desmoronou assim, diante dos olhos dele. Era uma má notícia atrás da outra. Seus filhos morreram, ele perdeu todos os seus bens, servos e servas, ficou terrivelmente doente. E para completar, sua mulher lhe diz para amaldiçoar a Deus e morrer. Mas os seus melhores amigos que foram visitá-lo? Pois bem, até os seus amigos começaram a acusá-lo. Enfim, toda a vida de Jó parece ter sido destruída diante dos olhos dele. Mas por que isso? Estamos em uma grande guerra espiritual. Jó 1, 9 e 11 fala: Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo o que ele faz. Vê como ele é rico, estende tua mão e toma tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. E lá no capítulo 2, versículo 4, Satanás respondeu: pele por pele, um homem dará tudo o que tem para salvar a própria vida. Estende tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Então toda essa situação na vida de Jó tem origem em um conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Satanás, ele vai até as regiões celestiais para acusar as pessoas diante do Senhor. No entanto, Deus fala sobre a fidelidade de Jó. Ele vai em defesa de Jó porque ele conhece o teu filho. E assim ele faz conosco. O adversário, ele retruca afirmando que Jó só servia a Deus por conta das bênçãos que o Senhor derramava. Então Deus permite que Satanás tire tudo de Jó. E tudo isso nos faz perceber que nós estamos todos em uma grande batalha espiritual, onde o grande objetivo do maligno é nos afastar do Senhor, é fazer com que nós nos voltemos contra o nosso Criador. E Satanás queria provar para Deus que Jó se voltaria contra o seu Criador. E é isso que ele faz contra cada um de nós. Ele é um grande acusador, e é por isso que nós precisamos vigiar. Nós precisamos conhecer essa realidade e saber que muitas vezes nós seremos atacados nessa guerra. Porque é uma disputa pela nossa alma, pela nossa vida. Mas só existe um caminho, uma verdade, e a vida que é o Senhor. Então que nós não desprezemos a realidade dessa batalha e do perigo do nosso adversário. Porque ele fará de tudo para nos tirar do caminho do Senhor. E o que nós podemos aprender com a história de Jó? Jó, ele tem muito para ensinar. Eu trouxe aqui alguns tópicos. E o primeiro é: Deus sabe quem nós somos. Lá no verso 12, ele fala a favor de Jó: pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então ele permitiu que tudo fosse tirado de Jó, porque ele sabia que Jó venceria no final. Ele sabia o final dessa batalha.
sabia da capacidade, da fidelidade de Jó e que ele não iria retroceder. Então, embora o inimigo acusasse a Jó, Deus o defendeu e deu testemunho do seu servo. Deus quer testemunhar sobre a sua vida. Mantenha a sua fidelidade no Senhor. Mantenha os seus olhos no Senhor e o mais Ele fará. Deus travou uma batalha contra o inimigo para mostrar que Jó era um servo fiel. Na verdade, Deus estava mostrando também ao próprio Jó. Porque muitas vezes nem nós sabemos quão grande é a nossa fé no Senhor. E aí vem essas batalhas para provar o quanto nós confiamos nele. Deus não entra em uma batalha para perder. Ele já sabia quem era Jó e conhecia a sinceridade do coração dele. Lá no verso 20, Jó tinha todos os motivos para desacreditar do Senhor, para questionar a sua soberania, para deixar de lado a sua fé e confiança em Deus. Mas ele não o fez. Ele fez o contrário. Veja o que ele fez. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão, em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jó conseguiu glorificar o nome do Senhor, mesmo quando ele não tinha mais nada. E essa é a maior lição que nós podemos tirar da história de Jó. Em momento nenhum, ele pecou nem culpou a Deus. Amém? Aleluia. Lá no capítulo 2, versículo 10, ele vai dizer mais. Em resposta à sua esposa: você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Então ele permaneceu fiel, ele permaneceu louvando o nome do Senhor, independente do que estava ao redor. Porque o que aconteceu com ele não alterou a essência dele. Glória a Deus. Assim também Deus sabe quem nós somos. As pessoas podem ter as mais variadas opiniões, elas podem dizer que você é isso, que você é aquilo, mas só existe uma opinião que realmente importa: a de Deus. Então busque andar com Deus e fazer a sua vontade. O Senhor conhece os que são seus e no tempo certo Ele vai mudar a sua sorte. Só que coisas ruins também acontecem com pessoas fiéis a Deus. Embora muitas pessoas não acreditem nisso, embora muitas pessoas questionem: mas eu não estou na casa do Senhor, eu sigo, eu sou temente, por que isso acontece comigo? Pessoas fiéis a Deus também passam por dificuldades e aflições. O próprio Jesus advertiu que no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. O caso de Jó é ainda mais emblemático porque ele sofreu tudo o que sofreu por ser um homem justo. Você concorda que o inimigo jamais teria mexido com Jó se a fidelidade desse homem de Deus não chamasse tanta atenção? E é por isso que nós temos que ter em mente que quanto mais abençoados nós formos, quanto mais abençoada seja a nossa vida, nós inevitavelmente passaremos por tribulações. Sejam eles quais forem os motivos. Mas isso não quer dizer que Deus não nos ame ou que Ele perdeu o controle da situação. Mas que muitas coisas podem acontecer e muitas delas são até necessárias, como foi a prova de Jó. Porque quando estamos no meio do caos é impossível para nós, humanos, ver uma luz. Mas para Deus é possível. Ele é a luz no fim do túnel. Então, quando nós estamos no caos, nós não conseguimos ver um propósito debaixo disso. Mas às vezes é para uma maturidade espiritual, às vezes é para te levar para um nível maior, às vezes é para te levar para um nível de profundidade maior, para que você se achegue mais a Ele. Glória a Deus. O que Deus nos garante é que nós não estaremos sozinhos.
As lutas vão vir, mas nós estaremos prontos, porque mesmo em silêncio, Deus sempre estará trabalhando em nosso favor, nos sustentando e nos dando forças para vencer. Jó perdeu tudo, menos a fé. Jó perdeu tudo, praticamente tudo que o ser humano pode perder. Seus filhos se foram, seus bens se dissiparam, sua saúde se acabou, até a esposa se voltou contra ele. E tudo isso aconteceu debaixo da permissão de Deus. Deus deixou que o inimigo roubasse tudo de Jó. Porém, existia uma coisa que ninguém poderia tirar de Jó, nem mesmo Satanás: a sua fé em Deus. Porque sua fé era inabalável no Deus vivo, porque ele acreditava na soberania do seu Deus. Jó permaneceu fiel a Deus, embora em meio a tanto questionamento e queixa, ele sabia que o seu Redentor vive e que por sua causa ele ainda se levantaria. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, o que você perdeu, o que já tentaram te roubar, mas a sua fé, o seu amor a Deus, a sua fidelidade, o seu temor, ninguém poderá te roubar. E ninguém pode te roubar também das mãos do Senhor. Continue sendo fiel a Deus e você verá o agir extraordinário de Deus. Só que muitas vezes nós não compreendemos os planos de Deus. Os amigos de Jó são uma parte muito importante da sua história. Eles vieram visitar Jó e chorar com ele. E eles poderiam ficar só nisso. Mas ao invés disso, eles buscaram incessantemente justificativas para o estado de Jó. E o que isso representa para nós? Que todas as tentativas humanas de buscar explicações para aquilo que é inexplicável. Nós, seres humanos, buscamos explicação para tudo. Os planos e desígnios do coração de Deus, que só Ele sabe, só Ele conhece. O ser humano possui um desejo insaciável de compreender e explicar todas as coisas. Mas a mente do Senhor, ela é muito mais elevada que a nossa. E não podemos compreender tudo que Deus faz. Nós só precisamos confiar, acreditar, permanecer e não retroceder. Aleluia! Deus trabalha no seu tempo, à sua própria maneira, e tem propósitos em tudo que Ele faz. Então o sofrimento de Jó, ele tinha um propósito muito maior, que nem Jó e nem os amigos dele poderiam compreender. Assim é na nossa vida. Às vezes estamos ali no meio do caos, perdidos sem rumo, tentando entender, Senhor, o que está acontecendo, por que eu estou passando por isso. Mas Ele está ali, falando: eu estou te dando a provisão, a tua vitória vai chegar, a dupla honra vai chegar no teu ministério, a dupla honra vai chegar sobre a sua vida. Mesmo sem entender os desígnios de Deus, faça como Jó. Continue confiando que Deus sempre tem algo melhor. Deus é bom o tempo todo e todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Continue crendo e confiando nessa verdade. Deus não erra nas suas escolhas e não perde o controle. Deus tem diversos atributos que o fazem ser quem Ele é. Eu poderia destacar vários, mas o que mais me chama a atenção é a sua soberania. É a onisciência e sabedoria de Deus. Nós sabemos que Deus é soberano e isso significa que tudo está debaixo do seu controle. E é muito difícil dizermos isso para quem está passando por uma prova, ou até mesmo para nós mesmos. Ah, mas como assim? Meu casamento está desmoronando, meu negócio está falindo, minha saúde não vai bem, e mesmo assim Deus está no controle. É difícil falar isso para quem está na prova, é difícil falar isso quando nós estamos passando pela prova. Mas sim, por mais grande que seja a nossa luta, Deus não perdeu e jamais perderá o controle da situação. Tudo que nós passamos tem a permissão de Deus,
Deus não permite apenas coisas boas nas nossas vidas, mas também permite situações difíceis e desagradáveis, para que saiamos da zona de conforto e possamos nos achegar a Ele, depender mais, retomar um relacionamento íntimo com Ele. Deus não permite que sejamos provados além das nossas forças. Então o fardo dele é o quê? Leve. Ele já sabe que venceremos as provas, por isso Ele as coloca na nossa vida. Quando Deus permite uma prova com um propósito para as nossas vidas, Ele já sabe como sairemos dela. Deus só permitiu a aprovação de Jó porque já sabia que ele o venceria. Ah, mas então se Deus já sabia que Jó era fiel, por que Jó teria que provar a sua fé? Porque Deus sabia, mas Jó ainda não sabia. Deus sabe da nossa fé, da nossa fidelidade, mas nós muitas vezes duvidamos ou não sabemos o tamanho dela. Parece difícil compreender isso, mas muitas vezes Deus nos permite passar por situações para que saibamos até onde vai a nossa fé e a nossa confiança nele. E olha, tem luta que não é uma simples fúria do inimigo, tem luta que não é só o inimigo se levantando para nos parar, tem luta que é Deus provando que você não vai retroceder, tem luta que é Deus provando para o inimigo que você vai permanecer. Tem luta que é Deus falando assim, tá vendo meu filho? Ele é íntegro, ele é temente, ele é fiel, o vento sopra e ele continua, as coisas acontecem e ele permanece, tudo dando certo ele está de pé, tudo dando errado ele está de pé. Glória a Deus. Deixe Deus testemunhar a seu respeito. Ele quer nos levar a níveis mais profundos da nossa fé. Isso nos leva ao próximo tópico e talvez o mais importante. Deus tem um propósito no nosso sofrimento. Eu costumo dizer que dor gera testemunho e testemunho gera cura. Quando Deus nos prova, Ele não nos prova à toa. Ele tem um propósito na nossa dor. Só que nem todas as lutas que nós passamos são da parte de Deus. Tem lutas que nós passamos por escolhas erradas que fizemos. Ou até situações da vida mesmo. Mas até mesmo essas dores e dificuldades podem ser usadas por Deus para que possamos aprender e nos achegar a Ele. A prova de Jó tinha um propósito específico: glorificar a Deus e fazer Jó conhecê-lo de mais perto. Sim, por mais que Jó fosse um homem fiel e temente a Deus, ele ainda não conhecia o Senhor. Não ainda no nível de profundidade em que Deus queria levá-lo. No final da sua prova, Jó vai dizer muito claramente que entendeu o propósito. E ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus. Aleluia. Nós não estamos aqui para conhecê-lo de ouvir falar, mas para testemunhar e glorificar as maravilhas dele. Eu não sei qual o propósito de Deus no teu sofrimento e na sua dor, mas uma coisa eu posso te dizer: decida confiar no Senhor. Ele tem algo a fazer em sua vida, Ele tem um vinho novo para derramar sobre a sua vida. Ele fará você sorrir de novo e dar gritos de alegria. O inimigo das nossas almas pensou que tinha tirado tudo de Jó. Só que o que ele não contava é que para Jó, tudo que ele tinha era Deus. Então, no fim das contas, ele não tirou nada de Jó. Vai doer, vai machucar por alguns dias, vai te destruir, você vai pensar que não vai aguentar, mas enquanto Deus for tudo que você tiver, você vai voltar a sorrir, porque Ele não perdeu o controle da situação. Se prepare para sobreviver aos seus piores dias. Tudo que você perdeu não se compara com aquilo que o céu já preparou para você. Você não morrerá enquanto a dupla honra
não chegar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus está te conduzindo neste processo. A prova de Jó o levou ao estágio espiritual que ele jamais imaginou. A cada luta, a cada prova que a gente vence, nós saímos mais fortes. É verdade, meu Deus. E é a forma de Deus trabalhar. Ele usa essas situações para nos moldar, se necessário, nos quebrar e nos refazer, para nos tornar mais resistentes, para nos fazer crescer espiritualmente. Então vai passando pela luta, dando glória a Deus. É muito difícil compreendermos isso. A dor nos deixa em uma situação na qual não conseguimos muitas vezes enxergar o agir de Deus. Só conseguimos enxergar a nossa aprovação. Mas eu quero te dar um motivo para se alegrar. A sua prova vai ter um fim. Nenhuma dor é eterna, mas o amor e o cuidado de Deus são. Deus não te abandonou, jamais o abandonará. As situações difíceis não significam que Deus não te ame mais. Mas o Deus que te permitiu passar pela prova é o mesmo Deus que te proveu o escape para sair dela. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você vai sair dessa prova e vai sair mais forte do que jamais imaginou. Creia nisso e veja o agir invisível de Deus te conduzindo no meio de toda essa situação. Deus permite o deserto para moldar você para algo maior. Já ouviram dizer que o deserto não é lugar de permanência? O deserto é lugar de aprimoramento. É passando pelo deserto que você vai amadurecer, crescer e gerar testemunho. O grato vivencia o milagre da multiplicação a cada partir do pão. Vai passando pela luta, pela prova, glorificando. Glorificado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Tá difícil, louvado seja o teu nome. Tá doendo, louvado seja o teu nome. Tudo para a tua honra, tudo para a tua glória. A vida machuca, mas Deus cura. Ele não te poupará da dor porque você é filho, não. Mas Ele não permitirá que nada aconteça sem que nasça algo novo. Ainda há esperança para a árvore cortada. Mesmo cortada, ela se renovará. Porque o que acontece com você não altera a